A avaliação nutricional, também não pode ser algo que vai te paralisar. Eu vejo também que alguns nutricionistas, principalmente os que estão no início da carreira, eles têm muita insegurança nesse momento do atendimento nutricional. Não sabe exatamente qual método utilizar, não tem domínio de diferentes métodos, e isso realmente é algo, de certa forma, óbvio, Quanto mais métodos de avaliação nutricional você domina, mais ferramentas você tem para aquele paciente que está na sua frente. Tá? Mas a avaliação nutricional, eu não quero que seja, para você que está aqui me assistindo, um impeditivo para você começar os seus atendimentos. Tá? Porque nós temos diferentes métodos hoje e alguns são bem práticos, bem acessíveis com o nosso paciente. Então, uma informação que eu acho bem interessante quando você vai tratar, né, atender um paciente com obesidade, é você entender que quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele perde ao longo do déficit calórico. Por que eu acho essa informação tão importante? Porque se você está atendendo um paciente com obesidade, com sobrepeso, você pode tranquilamente utilizar o método do peso total na balança. Você coloca o seu paciente em cima da balança, se obviamente ele tem uma quantidade maior de gordura, e se esse paciente ele perder 2, 3 quilos, na próxima consulta esse paciente perdeu gordura. Então, é um conhecimento, olha que interessante, é um conhecimento técnico, teórico, mas quando você domina ele, você consegue levar aquilo para a prática e facilitar, inclusive, a sua avaliação nutricional. Coloca o paciente em cima da balança, se ele perdeu peso, ele perdeu gordura. Você sabe quanto mais gordura ele tem, mais gordura ele perde ao longo do déficit calórico. Então, isso passa, essa questão de perder massa muscular passa a não ser uma preocupação nesse cenário, nesse ambiente. Tudo bem? Então, uma excelente forma também de você tornar a sua avaliação, inclusive, mais prática, tá? Pacientes com mais gordura, tendem a achar esse momento da avaliação nutricional um momento mais delicado, tá? Um momento mais constrangedor em algumas das vezes. Então, você fazer uma avaliação muito completa, tirar muitas medidas, pode ser algo ali prejudicial para o acompanhamento. Então, se você entendeu que aquele paciente ele já não gosta muito de se olhar na frente do espelho, se ele tem problemas com o peso dele, utilizar menos métodos pode ser mais interessante dentro desse cenário, tá? Então, aqui a gente tem um clássico caso onde você não precisa de muitos métodos para iniciar os seus atendimentos nutricionais. Se você já tem ali uma balança de peso total, que é um equipamento extremamente acessível, você já consegue analisar alguns públicos especificamente, principalmente o público de obesidade e sobrepeso, certo? Então você pode utilizar esse método para começar os seus atendimentos. Existem outros métodos que você pode utilizar também, que são bem tranquilos, tá? Por exemplo, circunferência é um método prático, né? Relativamente simples de você fazer com os seus pacientes, mas a gente vai destrinchar melhor esses métodos daqui a pouquinho. Mas o mais interessante aqui é você saber o seguinte, a avaliação nutricional, eu não quero que seja para você um impeditivo para você começar os seus atendimentos, caso você não atenda, por falta de segurança, porque existem métodos mais simples. Tá? Eu diria que o método realmente do adipômetro é algo mais complexo, demanda um pouco mais de treinamento, mas também é um método que você não vai utilizar com esse público de sobrepeso e obesidade, certo? Existem vários métodos que você pode utilizar, métodos mais simples, e se hoje você não se sente confiante para atender esse público, né, um público mais avançado, um público que tem um percentual de gordura menor, onde realmente um adipômetro seria mais indicado, nesse momento, não atender esse público. Começar por outros públicos que demandam de menos métodos mais simples para avaliação nutricional. Galera, tá travando para vocês a live? Tá aparecendo aqui para mim que o sinal não está tão bom, mas como ninguém falou nada, acredito que tá certinho. Beleza, beleza. Continuando daqui, que eu não quero que a avaliação nutricional seja um impeditivo para vocês começarem o atendimento de vocês, tá? Quando eu fiz a minha primeira avaliação nutricional, já contei essa história aqui algumas vezes, eu não dominava. Eu não dominava praticamente nenhum método de avaliação nutricional. Então, o que eu fiz? Eu fui atender uma paciente que tinha sobrepeso, ela ia casar dentro de alguns meses. Daí, o que eu fiz com essa paciente? Eu tentei utilizar o adipômetro, eu fiz várias medidas de circunferências em diferentes partes do corpo dessa paciente, eu fiz o peso total.
Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria com essa paciente com sobrepeso com obesidade, né, considerando que ela não se sentia tão à vontade com essa etapa da avaliação nutricional? Eu faria o peso total. Simplesmente, eu não ficaria tentando utilizar o adipômetro, até porque não era recomendado para o caso dela. Eu não ficaria tentando fazer várias circunferências, tornando aquele momento mais extenso, mais constrangedor. Eu simplesmente utilizaria a balança de peso total. Tudo bem? Isso simplificaria a minha avaliação nutricional, né, e também simplificaria, tornaria mais agradável a experiência dessa paciente. Então, informação importante, tá? Fazer mais métodos, dominar mais métodos, não significa que você está agregando valor para sua consulta. Beleza?